Qual o problema de se prescrever bochechos com álcool? E como tudo na ciência, algumas coisas vão, algumas coisas vêm, e para quem não soube por que de repente os bochechos com álcool desapareceram no mercado, eu trouxe aqui uma revisão de literatura de 2009 que trouxe todo o conflito que se estava falando sobre os bochechos com álcool. O que já se sabe sobre a carcinogênese de câncer bucal é que pessoas que tomam álcool têm uma maior chance de terem câncer de boca. E a associação câncer mais fumo é sabidamente um fator de risco para câncer bucal. Então, extrapolando um pouco esse raciocínio, eles começaram a pensar que talvez fazer este mesmo bochecho possa trazer algum risco na carcinogênese se utilizado todos os dias. Enfim, antes disso, foram feitos vários estudos para se entender se realmente os bochechos contendo álcool poderiam causar alguma maior chance de carcinogênese ou algum risco de câncer bucal. O que aconteceu de verdade é que os estudos não foram conclusivos e as evidências científicas foram consideradas muito fracas para que a gente possa afirmar que de fato o bochecho com algum produto contendo álcool possa aumentar a chance de ter câncer de boca. Mas enfim, eles não descartaram esta possibilidade, mas abandonaram o cargo de fator de risco com um fator associado ou com um fator facilitador, visto que ele vai causar sim uma alteração das células bucais, mas não em evidência clara para a gente dizer que isso vai causar sim câncer bucal. Então a gente não pode afirmar que bochechos contendo álcool vão causar câncer bucal e é por isso que você não pode usar. Não tem evidência científica para isso. Inclusive, o bochecho com álcool mais comum e mais vendido é o Listerine original, ou o Listerine que ainda tem álcool na sua formulação. E eu preciso dizer que alguns dos pacientes adoram essa formulação. E porque eles dizem que eles sentem a boca mais fresca, eles têm a sensação de que isso limpa melhor e a gente então pode liberar esse uso porque não existe evidência científica forte o suficiente para dizer que acontece isso. Mas espera que só um pouquinho, vamos extrapolar um pouquinho mais esses estudos. O que também já se sabe sobre bochechos contendo álcool é que o álcool etílico, embora ele seja metabolizado pelo fígado, existe a possibilidade de metabolização do álcool pelas bactérias bucais, tendo como metabólito intermediário o acetaldeído. E o acetaldeído é mutagênico. E em alguns estudos animais, eles chegaram à conclusão de que pode sim haver a transformação do álcool etílico para acetaldeído na cavidade bucal, na presença de bactérias bucais. E talvez, dizem os autores, que esta relação da presença de bactérias bucais, o uso ou consumo de álcool etílico ou o uso de bochechos contendo álcool possam estar relacionados com o maior risco de câncer nos pacientes com higiene bucal pobre. É somente um raciocínio. Não faz sentido? Você tem um monte de bactéria bucal, aí você faz um bochecho contendo álcool, esse álcool vai ser metabolizado por um acetaldeído intermediário e isso vai aumentar a chance de carcinogênese. Isso foi provado em modelos animais, mas daí para a gente conseguir extrapolar que isso vai mesmo causar algum problema no indivíduo, já é muita pensação demais. Mas a gente não vai tirar essa possibilidade. Mas pensando em tudo mais, o importante é que a gente consiga ter clareza de que se o paciente gostar de fazer bochecho com algum produto contendo álcool, tudo bem, não é grande risco. Mas a gente tem que também pensar nos fatores de risco associados, como por exemplo, pode ser que ele seja um etilista, que ele goste muito de beber
E se ele já faz uso de álcool etílico com frequência, se ele é tabagista, se ele é desnutrido, a gente começa a ter um somatório de fatores de risco. E a gente não sabe exatamente se vai ter câncer bucal porque a higiene bucal é ruim e ele faz bochecho com álcool, ou será que existe algum fator relacionado com higiene bucal ruim e câncer bucal? Ou será que a baixa escolaridade aumenta a suscetibilidade, aumenta a possibilidade do indivíduo ter algum tipo de doença bucal, tipo câncer, por conta de uma série de fatores que ele deixa de tomar cuidado por conta da baixa escolaridade? E essa também é a mesma história da doença periodontal. Indivíduos com menor poder aquisitivo têm maiores taxas de doença periodontal. Ah, porque ser pobre aumenta a chance de doença periodontal? Não, mas por quê? Talvez baixa escolaridade, baixa renda esteja associado a pouca informação e isso possa aumentar a chance do indivíduo ter doenças como doença cárie, doença periodontal ou câncer bucal. São todas essas reflexões que a gente pode levar em consideração e que outros estudos começaram então a pensar qual seria o benefício do acréscimo do álcool etílico nas formulações, visto que já estavam desde 2009 pensando ou repensando em novas formulações sem álcool etílico. E nessa meta-análise, eles acabaram estudando vários autores, onde alguns colocaram clorexidina com álcool, clorexidina sem álcool. Alguns estudos mostraram uma superioridade do produto com álcool, mas essa superioridade é muito pequena. Alguns produtos, como por exemplo o triclosan, eles precisavam que fosse diluído numa pequena quantidade de álcool etílico, portanto os bochechos contendo triclosan continham álcool. Hoje, os bochechos contendo triclosan eles estão fora do mercado e o que tem de mais comum é o cloreto de cetilpiridínio, cuja formulação não necessita da presença de álcool. E hoje, a grande esmagadora maioria dos bochechos, ele é à base de cloreto de cetilpiridínio. Então, a reflexão que a gente vai levar aqui é que se existem produtos sem álcool, se a gente já sabe pela literatura científica que o acréscimo de álcool à formulação traz benefícios ínfimos ao resultado em termos de controle de placa e controle de gengivite, por que a gente vai prescrever bochechos com álcool? E é por isso que há muito tempo não se prescreve mais bochechos com álcool, há muito tempo a indústria já está tomando um cuidado para prescrição, para elaboração ou para fabricação de bochechos sem álcool. Mas a reflexão mais importante que a gente tem que ter é a seguinte, que muitas vezes os pacientes acabam usando bochechos para mascarar algum tipo de sintoma ou, por exemplo, mascarar a litose relacionada ao tabagismo ou a litose relacionada ao etilismo. Então a gente começa a ter um fator de risco se o paciente, além daquilo, começar a fazer o uso do bochecho com álcool. E o bochecho com álcool também tem alterações no epitélio, acaba causando uma atrofia das células basais, uma alteração na mucosa e isso pode trazer ardência bucal ou dor nas mucosas. Então isso significa que o álcool tem sim algum efeito, mas que todo bochecho vai ser um adjuvante, vai ser sempre um algo a mais na nossa prevenção, no nosso tratamento periodontal. A gente tem que tomar muito cuidado para que o paciente acabe não utilizando do bochecho, imaginando que aquele bochecho seja o tratamento periodontal. Ou a gente tem que impedir ou orientar para que o paciente não comece a utilizar os bochechos em substituição a um retorno ao dentista, porque muitas vezes esses bochechos podem até mascarar uma inflamação gengival, mascarar uma doença periodontal e isso fica exatamente subclínico, tão subclínico que o paciente não vai perceber e isso vai acabar levando a uma progressão lenta de uma periodontite. E isso se observa como, por exemplo, o paciente tem uma pequena quantidade de cálculo, uma inflamação subclínica e isso esteve assim corrente por muitos anos até que, por exemplo, a paciente engravida e isso acaba causando uma exacerbação da inflamação ou até que o paciente se torne diabético e por conta desse diabetes ele acaba apresentando uma alteração na imunidade e uma maior inflamação e tudo isso então o predispõe
a ter mais inflamação periodontal. Aquela inflamação mascarada, ela acaba reaparecendo. Portanto, bochecho é um complemento à excelente higiene bucal que o indivíduo tem que ter e a imprescindível manutenção preventiva que tem que ser feita no consultório com o dentista. Isso não tem como substituir. Então, por favor, orientemos os pacientes que, de preferência, se desejar utilizar um bochecho, que se escolha um bochecho sem álcool e que, se for com álcool, tome cuidado para que isso acabe não sendo muito prolongado ou que o paciente não tenha um somatório de fatores de risco, como o etilismo e o tabagismo, e que é para deixar muito claro que nenhum bochecho vai substituir os retornos periódicos ao dentista, porque o dentista vai remover aquilo que está endurecido ou ele vai conseguir fazer orientações preventivas para que ele não tenha mais doença e que às vezes o bochecho pode mascarar. Portanto, muita clareza nesse tipo de orientação. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e oriente os seus pacientes, mande a sua dúvida.